Bom, vamos lá. Retomando a nossa leitura bíblica, nossa leitura expositiva do livro de Atos. A semana passada a gente viajou, né? Terminou a viagem aí, a segunda viagem missionária de Paulo. Hoje a gente vai iniciar a terceira viagem missionária de Paulo. Mas antes de iniciar, no capítulo 19, eu gostaria de ler o que a gente estudou a semana passada, para a gente poder fazer, né, uma linha de raciocínio, de continuidade aí da semana passada para hoje, tá bom? Então, hoje vamos voltar a ler Atos 18, de 18 até o final do capítulo, depois a gente entra no capítulo 19, tá certo? Então vamos lá, capítulo 18. Quem esteve a semana passada vai lembrar do estudo, né? E vai lembrar das nossas observações, daquilo que a gente trouxe a semana passada. Então, Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Então, vamos lá, vamos começar aí relembrando, deixa eu ver aqui aonde eu coloquei, o mapinha da viagem, da segunda viagem missionária de Paulo, né? Perdão, gente, essa é a terceira, já coloquei a terceira aqui. Deixa eu ver se eu acho a... Bom, vai ficar. Eu já passei bastante aqui, acabei não separando aqui. Vai ficar a terceira aqui para a gente ver já, tá bom? Nós vamos retornar aqui. Ele está em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, ele navegou para Síria. Síria é a cidade, Antioquia da Síria, a cidade que é a base missionária de Paulo, tá bom? Levando em sua companhia Priscila e Áquila. Lembra que Paulo morou com Priscila e Áquila 18 meses ali em Corinto, né? Antes de embarcar, raspou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Isso, a semana passada eu expliquei sobre a questão de voto do Antigo Testamento, o voto judaico, e se existe ou não voto no Novo Testamento, na Nova Aliança. Quem quer saber precisa assistir a aula da semana passada. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila, o casal que ele tinha discipulado em Corinto, agora já começa a fazer parte, né, do ministério, juntamente com Paulo, como missionários, né, como pregadores do evangelho, aqueles que vão discipular outras pessoas também. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe, ali em Éfeso, pediram para Paulo ficar ali, né? Mas Paulo não quis, como a gente viu, por algum motivo ele não quis ficar em Éfeso. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E Paulo aqui entende que Deus quer e ele cumpre essa promessa aqui, né, que ele faz na terceira viagem, que a gente vai ver a partir de hoje. E embarcando, ele partiu de Éfeso, chegando a Cesareia, e foi logo para Jerusalém. Tendo saudado a igreja, chegou em Antioquia da Síria, a sua igreja, a sua sede ali local, a sua igreja local, a igreja que envia Paulo a essas missões e o recebe para ele dar todo o relatório do que aconteceu, festejar ali junto com Paulo, né, a propagação do evangelho, anunciando ali o reino de Deus, a pessoa e a obra de Cristo. Havendo passado ali algum tempo, ali em Antioquia, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os irmãos. Então, nessa outra viagem, ele vai fortalecer os irmãos. A gente vai ver mais detalhadamente a partir do capítulo 19. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, também eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga, quando Priscila e Áquila, também vimos a semana passada, esses discípulos de Paulo, ouviram Apolo, eles perceberam que estava faltando alguma coisa na mensagem de Apolo, algo que precisava ter mais exatidão, né? E com certeza isso tem a ver com o ensino de Paulo a respeito da pessoa de Jesus, que é o Cristo, mostrando isso através das escrituras do Antigo Testamento. Então, quando Priscila e Áquila ouviram falar, levaram-no consigo, levaram Apolo com eles, né?
e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia é a região onde fica a cidade de Corinto, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus. Então, Paulo ali teve um poder sobrenatural do Espírito de convencimento para conseguir convencer judeus que nem próprio Paulo conseguiu. Apolo agora consegue, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Então ele recebe esta exatidão do ensino, provavelmente com Priscila e Áquila, e ele entende tão claramente, é tão cheio dessa revelação e dessa clareza, que ele consegue convencer judeus lá de Éfeso e provar nas escrituras hebraicas, no Antigo Testamento, que Jesus era o Cristo prometido de Deus, né? Coisa que nem Paulo conseguiu êxito tanto lá em Éfeso como Apolo consegue nessa viagem dele ali. Então é interessante, né? Como Deus usa cada pessoa da sua forma, com seu temperamento, né? Com seus talentos e tudo mais. Hoje, então, no capítulo 19, a gente inicia a terceira viagem missionária de Paulo. Agora sim, vamos dar um panorama ali no mapinha da terceira viagem. Olha lá. Ele voltou aqui para a base missionária dele, lembra? Aqui em Antioquia, lá da Síria, tá vendo? Ele voltou aqui. Daqui ele vai sair para essa terceira viagem, né? Ele vai sair e passar por lugares, quase todos os lugares, tirando um ou outro que ele já tinha passado. Os lugares que ele já tinha passado, ele vai fortalecer os irmãos. E os lugares que ele não tinha passado, ele vai fundar igreja, pregar o evangelho ali nessas igrejas, nesses lugares. Então ele sai de Antioquia e passa em Tarso. Lembra que Tarso é a cidade natal de Paulo, Paulo natural de Tarso. Aí ele vai para Derbe, Listra. Lembra que a gente falou que provavelmente Timóteo foi, né, alcançado por Paulo aqui em Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, e vai. Agora, olha lá, ele vai a Éfeso. Ele não quis ficar em Éfeso da segunda viagem, mas ele fala, se Deus quiser, eu vou voltar aqui. E ele volta. Nessa terceira ele fica, e fica um bom tempo em Éfeso, como a gente vai ver. Essas igrejas aqui, ó, dessa região, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, é a região das igrejas da Ásia. Tá bom? Inclusive igrejas que algumas aqui, ó, Pérgamo, Esmirna, estão relatadas lá no livro de Apocalipse, né? Há 7 igrejas da Ásia. Então, algumas dessas igrejas, Paulo passa por elas aqui, né? Então, aí ele vai para Troade, Neápolis, olha lá, a cidade de Filipos, né? Os nossos irmãos filipenses, Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, lá de novo aqui os tessalonicenses, os bereanos de Bereia, passa, né, nessa cidadezinha, ela passa em Corinto novamente, e ele começa a retornar aqui de novo, né, a algumas cidades, olha lá, Mileto, Rhodes, Pátara, e de repente ele começa então a ter o seu retorno navegando o mar Mediterrâneo de volta à região ali de Israel ali, né, para baixo ali, aqui Tiro, Sidom, né, e vai descendo, Cesareia, e aí chega então a Jerusalém. Tá? Aqui termina a sua terceira viagem missionária. Nós vamos começar a ver essas viagens a partir de hoje, no capítulo 19, versículo 1. Vamos lá? Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, então, olha só, essa pregação de Apolo aconteceu em Éfeso, tá certo? Agora, Apolo vai para Acaia, para Corinto, e lá ele faz o quê? Olha lá, ó. Ele prova pelas escrituras que Jesus é o Cristo, lá na região da Acaia, inclusive em Corinto. Então, quando Apolo estava ali em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, ele chega a Éfeso. Então, esse é o ponto da viagem que ele já está relatando, que Paulo já está em Éfeso. Então, ele já passou pelas regiões aqui. Ele falou, tá vendo?
Ó, já passou por essas regiões e chega já em Éfeso. Quando Paulo chega aqui em Éfeso, nessa terceira viagem, Apolo está aqui em Corinto, a cidade que ele tinha passado anteriormente. Então, bora lá. Encontrando ali alguns discípulos, Paulo encontra ali então alguns discípulos em Éfeso. Paulo cumpre, né, como a gente falou, a sua promessa de voltar a Éfeso, se fosse da vontade de Deus. Aonde está a promessa que ele fez? Aqui em cima, ó. Olha lá. Ao se despedir, ele falou, olha, eles pediram para ele ficar, né? Ó, pediram para ele ficar. Paulo não quis ficar na segunda viagem, mas ele fala, se Deus quiser, eu volto para visitar vocês. E é exatamente isso que está acontecendo. Ele voltou ali em Éfeso para visitar os irmãos. Né? Então ele cumpre a promessa de voltar a Éfeso, se fosse da vontade de Deus, e ele passa em Éfeso ali bastante tempo. Lembra que em Corinto já foi bastante tempo, 18 meses. Aqui ele passa 2 anos na cidade de Éfeso. Gente, a viagem que Paulo faz, quando a gente fala que ele está viajando aqui, ó, ele está viajando do quê? Não tem carro, muito menos avião, não é isso? Ele está viajando a pé. Essa viagem que ele faz a pé, olha só que a distância, né? A jornada que ele faz a pé, que começa em Antioquia e termina em Éfeso, totaliza ali mais ou menos, né? Isso é uma estimativa, 1.600 quilômetros andados. 1.600 quilômetros é mais do que você vinha a pé daí de Penápolis, na Praia Grande, e voltar. Tá? Para a gente ter uma ideia. O tanto que esses homens andavam. Né? Hoje nós podemos andar para pregar o evangelho, não é isso? De bicicleta, de moto, de carro, avião. Né? A gente vai. Eles andavam. De navio, eles iam para lugares mais distantes, né? Ou o tipo de viagem que ele fazia, não só a distância, porque Paulo queria percorrer ali, né, os interiores, as estradas, levando para essas cidades que não tinham como chegar de barco, né? Então, Paulo ele se dispunha a viajar esse tanto a pé, correndo muito risco, a gente vai ver, tá bom? Foi durante jornadas desse tipo que Paulo enfrentou os perigos relatados por ele. A gente vai ler aqui, ele relata que ele enfrenta perigos, né? De rios, bandidos, judeus hostis, gentios opositores, falsos crentes, na cidade, no deserto, no mar, ele passa por tudo quanto é lugar e sofre bastante, né, essa jornada com as hostilidades de clima, de dificuldades, de problemas que iam acontecendo para que ele chegasse nos lugares. Né? Então, olha só, em 2 Coríntios 11, olha o que ele fala. Eu vou ler aqui um pouquinho mais antes, para você ver aqui. Paulo aqui em 2 Coríntios, quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, tá certo? Ele está escrevendo o seguinte, ele está defendendo o seu apostolado, e ele fala assim para os Coríntios, olha, vocês toleram quem os escravize. Os coríntios estavam tolerando falsos apóstolos, falsos mestres, pessoas que estavam desrespeitando Paulo ali na igreja. Uma igreja que ele tinha fundado, né, que ele era o apóstolo. E ele fala para os coríntios, vocês estão tolerando gente que está escravizando, que está explorando, enganando vocês. Né? Quem se exalte, quem lhes dê bofetadas no rosto. Vocês estão sendo envergonhados por essas pessoas que não querem o bem de vocês e do evangelho de verdade, como eu quero. É isso que Paulo está falando. E ele fala assim, para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isso. Mas naquilo em que outros têm ousadia, e volto a falar como se fosse louco, também eu a tenho. Aí Paulo fala, esses homens aí que vocês estão tolerando, eles são hebreus? Eu também sou. Eles são israelitas? Paulo fala, eu também sou. Eles são da descendência de Abraão? Eu também sou. Eles são ministros de Cristo? Preste atenção agora. Falando como que se estivesse fora de mim, afirmo que eu sou ainda mais ministro de Cristo do que eles. Em trabalhos,
muito mais. Paulo trabalhava muito para Cristo, né? Em prisões, ele foi preso várias vezes. Muito mais eu fui preso pelo Evangelho por Cristo do que esses que estão com vocês. Muito mais vezes eu fui açoitado sem medida, né? Em perigos de morte, muitas vezes. Olha lá o que ele fala: 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites. Menos um. Os judeus tinham um esquema de açoitar 39 vezes, né? Com aqueles chicotes terríveis que arrancavam um pedaço da carne, da pele ali, da pessoa que estava sendo chicoteada. Ele fala: 5 vezes eu recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes eu fui açoitado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio, eu naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, perigos de assaltantes, em perigos entre os patrícios, né, entre os judeus, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Gente, olha a disposição de Paulo a fim de que o evangelho fosse pregado a todas as pessoas, o máximo de lugar possível, andando milhares de quilômetros e em situações de muita hostilidade, dificuldades e sofrimento, mas ele enfrentava tudo isso para a glória de Cristo, porque ele tinha uma missão. Mas o que nós temos que refletir é que essa missão não é só de Paulo, né? É uma missão da igreja de pregar o evangelho, é uma minha missão, é a sua missão. Talvez hoje nem precisamos enfrentar esse tanto de coisa que Paulo enfrentou. As nossas estradas estão melhores, né? Nem tanto em alguns lugares, mas comparado com a época de Paulo, gente, nossas estradas estão melhores, as questões climáticas, a previsão, né, a roupa que nós temos hoje, né, a previsão do tempo de um lugar para outro. Então, gente, a gente tem a segurança nas estradas porque nós estamos em veículos, né, de carro, ônibus e coisas desse tipo, né, a facilidade de alcançar alimentos em lugares, né, fáceis acesso, num posto ali que Paulo não tinha na época. Então, nós temos uma facilidade de nos locomovermos muito maior do que Paulo, e a gente não o faz. E como igreja, às vezes, a gente não pensa, poxa, nós precisamos pensar como igreja e fazer a nossa igreja se locomover. Andar na cidade, andar no meio das pessoas, como indivíduos e como igreja, enviar missionários, trazer missionários, né? Fazer esse fluxo de ir e vir entre as pessoas que estão portando a mensagem do Evangelho, tanto para abençoarmos e para sermos abençoados. Como igreja, precisamos dessa consciência, tá bom? Então, você vê aqui, né, que é justamente nessas jornadas que ele faz, né, de muitos quilômetros, que ele vai ficar vulnerável a essas situações. Então, ali em Éfeso, ele vai ficar 2 anos. Ele pergunta ali para os discípulos em Éfeso: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Aí o pessoal lá de Éfeso fala assim: lembra que Apolo, que prega ali, também não conhecia, né? Apolo pregou em Éfeso, mas ele só conhecia o batismo de João. Então, o Apolo tinha 2 falhas na mensagem. Primeiro, ele não conhecia o batismo de Jesus e a mensagem do batismo de João, o cumprimento do batismo de João na pessoa de Jesus e a exatidão da identidade de Jesus como Messias. Isso provavelmente falhava ali e ele precisou se adequar, tanto é que ele prega em Corinto com mais exatidão. Mas Paulo, ele fala para os discípulos ali: vocês receberam o Espírito Santo? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então os cristãos ainda não tinham nem ouvido falar que existia Espírito Santo. Paulo perguntou: então, né, que batismo vocês receberam? Eles responderam: a gente recebeu o batismo de João. Era ainda o batismo que eles conheciam.
provavelmente alguns aqui discípulos do apóstolo, né, de João Batista, que o batismo é de João Batista, né? E esse batismo, na verdade, ele não fazia mais sentido na nova aliança, porque ele já teve um cumprimento na pessoa de Cristo. Nós vamos ler aqui. O batismo de João era uma preparação para a vinda do Messias. Quando o Messias veio, né, o Messias ia batizar de outra forma. O Cristo ia batizar de outra forma. E era isso que Paulo está perguntando. Peraí, vocês estão sendo batizados ainda segundo um batismo antes do cumprimento final dele? Não. Já veio, é outro batismo agora que está acontecendo. Né? E Paulo explica. João, ele realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Então, olha o que Paulo explica. Peraí, o batismo de João é o seguinte. Tá bom, eu entendi. Mas o batismo que João realizou era de arrependimento. E para falar para o povo, né, esse batismo servia para a pessoa se arrepender e se preparar para a vinda daquele que viria. O negócio é o seguinte, o que viria já veio. Já veio, já se cumpriu. Então, nós estamos numa outra fase de um outro batismo, que é o batismo de Jesus. E o batismo do Espírito Santo, que é dado pelo próprio Jesus. Essa é um texto conhecido que a gente tem, né? Mas eu quero ler para vocês, quando João Batista fala isso, olha só em Mateus 3, ele diz assim, ó. Vai ficar um pouquinho menor a letra, não sei se dá para ler, tá? João fala assim: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de carregar nem a sandália dele. Né? Eu não sou digno nem de carregar, de amarrar, de carregar o sapato dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João fala, eu estou batizando vocês com água para o arrependimento, para que venha aquele que vai batizar com o Espírito, para que vocês esperem e aguardem aquele que nem sou digno de amarrar a sandália dele. E esse nós sabemos que João Batista estava falando do Messias, do ungido de Deus, do prometido de Deus, que nós já sabemos que é Jesus. E é isso que Paulo vai esclarecer para eles. Irmãos, aquele que viria do batismo de João já veio, é Jesus. E o batismo que eu quero oferecer a vocês é o batismo que ele está dando a vocês, é o batismo com o Espírito Santo. Olha que fantástico aí, né? Então vamos lá. Esses 12 aí, nós vamos ver, eles creem, mas não em Jesus como o Cristo, como o cumprimento do batismo de João, como aquele que veio, né, depois. Perdão aqui, deixa eu arrumar aqui já. Eles não creem em Jesus como Cristo, como aquele que veio depois de João Batista, e não receberam o Espírito Santo. É possível que creiam apenas no chamado de João ao arrependimento. E também em suas profecias sobre o julgamento futuro e de alguém mais poderoso por vir. Então esses crentes aí de Éfeso, eles tinham uma falha ainda na pregação do evangelho, do que eles acreditavam na fé. Eles acreditavam no batismo de João, acreditavam na pregação de João, foram batizados no batismo do arrependimento, mas provavelmente eles não tinham total clareza de Cristo, da pessoa de Cristo, que era ele o cumprimento, que é ele alguém que ia vir, que veio. Então eles acreditavam no arrependimento, eles acreditavam nas profecias que João falava do julgamento de Deus, de preparar o caminho. Mas espera aí, o mais importante é que aquele prometido chegou, que é Jesus. E Paulo precisa então ajustar isso para que eles vejam que Jesus é aquele que veio batizar com o Espírito Santo e com fogo. Sem dúvida, ouviram falar do Espírito Santo, mas não sabem que a profecia de João sobre alguém mais poderoso por vir e que batizaria com o Espírito Santo e com fogo se cumpriu em Jesus.
É isso. Paulo, gente, tem o esforço de Paulo é mostrar que Jesus é o cumprimento de todas as coisas do Antigo Testamento até o último momento, que é a pregação de João Batista. Nós consideramos João Batista o último profeta da Antiga Aliança, né? Esses discípulos agora, eles são batizados novamente em nome do Senhor Jesus. Isso deixa claro que o batismo de João não é o batismo cristão e ele é insuficiente. Também confirma que o recebimento do Espírito é a marca fundamental do cristão da nova aliança. Todo cristão que crê em Cristo recebe a dádiva, deve receber a dádiva do Espírito Santo. Tá certo? E sermos então batizados em nome de Jesus e batizados com o Espírito Santo de Deus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados, mas olha só, agora no nome do Senhor Jesus. Então, eles já tinham sido batizados pelo batismo de João, mas o entendimento de batismo era um entendimento antes de Cristo vir. Cristo vindo, o significado do batismo ganha uma outra proporção por causa da obra de Cristo, da pessoa de Cristo, de quem ele é, da sua ressurreição. Nós sabemos que o batismo de Jesus e da nova aliança é um morrer para o passado, um símbolo de renascimento e de reviver para Cristo e antecipar a ressurreição final, vivendo uma vida ressurreta em Cristo. E quando Paulo lhes impôs, então eles são batizados primeiro, em nome de Jesus, e aí Paulo impõe as mãos sobre eles e o Espírito Santo vem sobre eles. E acontece aqui algo semelhante ao que aconteceu lá em Pentecostes. A hora que o Espírito Santo vem sobre eles, eles começaram a falar em línguas. Lembra que línguas aqui em Pentecostes são línguas, idiomas nativos, tá? Não são as línguas estranhas, que provavelmente Paulo trata disso como uma outra dádiva ali em Coríntios 14. Né? 1 Coríntios 14. Mas toda a atuação do Espírito Santo em Pentecostes é para mostrar que o Evangelho deve ser pregado a todas as nações, a todos os idiomas, todas as etnias. E Deus dava essa sinalização quando o Espírito Santo vinha sobre eles, Deus dava a eles ali um poder, uma graça, deles se ouvirem falar num outro idioma e até falar ali das maravilhas dos Deus do Evangelho em idiomas de pessoas que não eram deles. Tá? E além disso, eles também profetizavam. Então, ali uma atuação, né? Uma evidência sobrenatural da vinda do Espírito sobre esses que acabaram de crer em Jesus como Messias, serem batizados e receberem o Espírito Santo. Uma vez batizados em nome de Jesus, então eles recebem o Espírito quando Paulo lhes impõe as mãos. Como Pedro e João fizeram também, a gente já viu, né, com os samaritanos. Vamos dar uma relembrada? Lá em Atos 8, né? Olha lá. Pedro e João, lá no início, lá para trás, quando a gente estudou, eles vão para Samaria, né? Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, eles enviaram, então, na época lá, Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Por quê? Eles haviam crido, mas ainda não tinham recebido o Espírito, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Eles tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, estes aqui já tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Já tinham crido, mas ninguém havia falado deles, da dádiva do Espírito e orado por eles para que eles recebessem. Então, Pedro e João impõem a mão sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Tá certo? Então, quer dizer, isso já tinha acontecido aqui em Samaria, né? Aconteceu em outras oportunidades e agora está acontecendo aqui na pregação de Paulo também ao pessoal, aos discípulos de Éfeso.
Eles reproduzem, né, a experiência dos discípulos em Pentecostes, ao falarem em línguas e profetizarem, o que confirma a realidade da presença do Espírito. Essas dádivas, essas sinalizações, na época, confirmavam, né, para eles, era uma evidência que o Espírito Santo estava vindo sobre eles e o poder de Deus estava vindo sobre eles para eles cumprirem a missão que Jesus tinha dado a eles, deles serem testemunhas de Cristo, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tá certo? Esses que creram eram, ao todo, uns 12 homens. Então, essa mais ou menos aí, interessante, né? O número uns, talvez não era exatamente, mas olha como os autores bíblicos, eles usam alguns números, né, simbolicamente. O 12 é um número significativo, né? O novo, 12 tribos de Israel, são 12 discípulos de Jesus, não é isso? E agora 12 homens. Então, quando Judas trai, eles querem colocar um outro, como a gente viu, para enquadrar o número de 12. Então, aqui talvez nem fosse 12, fosse 13, 11, 14, mas o autor faz questão, uns 12 homens, porque é uma questão simbólica, também de um início de algo ali, de um povo sendo iniciado de Deus também ali na cidade de Éfeso. Tá? Então é interessante, né? Essas questões judaicas aí. E para a gente ir para o final desse texto de hoje aqui, vamos ler as considerações finais aqui dessa passagem. Atos enfatiza que João Batista foi um grande profeta, mas ele foi apenas o precursor, aquele que veio na frente, né? Do Messias, do Filho de Deus, que veio depois dele. Jesus suplantou, superou, né, João Batista na história da salvação. Ao contrário do batismo de arrependimento de João, o batismo em nome do Senhor Jesus só se tornou possível depois da morte e da ressurreição de Jesus. A pessoa não apenas abandona os pecados do passado, né, como o arrependimento de João, mas ele também crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ele também confessa que esse Jesus é Senhor e Salvador e se compromete em servi-lo. Se compromete a viver uma nova vida ressuscitada em Cristo. Então, o batismo de Jesus tem um significado muito maior do que simplesmente o batismo de João, que foi significativo, foi importante, mas teve o seu tempo, porque o cumprimento maior está na pessoa de Jesus, de Cristo. A era presente é a era do Espírito, aquela que nós estamos vivendo. E os cristãos são aqueles que receberam a dádiva do Espírito de Deus e seu poder ao crerem. Para quê, gente? A fim de cumprir a missão. Para que o Espírito Santo vem sobre nós com poder? Para cumprirmos a nossa missão de pregarmos o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Tá certo? Então fica aí mais essa leitura de hoje e o destaque de hoje, novamente como todos, talvez, justamente, né, não tenho como fazer isso agora fisicamente, né, mas impondo a mão sobre vocês, né, que vocês, que eu, vocês, que nós, que o Ministério Fonte de Vida, pessoas de outras congregações aí que estão ouvindo a gente, recebam o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus para cumprir a nossa missão, para cumprirmos a nossa missão de sermos testemunhas de Cristo, aonde estivermos e aonde Ele nos enviar. Amém? Deus abençoe vocês. Eu quero, para terminar, como a gente vai terminar um pouquinho antes hoje, deixa eu, por curiosidade, mostrar algo para vocês aqui. Aqui, um slidezinho mostrando que foi justamente nessas viagens, como eu já falei a semana passada, que Paulo escreve as cartas que nós temos na nossa Bíblia, né? Então, olha só que interessante aqui, só para você ver.
Vamos aqui, deixa eu pegar aqui, não dá para todas, mas aqui, ó, por exemplo. Ó, quando ele está em Corinto, na cidade de Corinto, ele escreve a carta, a sua primeira carta e a segunda carta aos Tessalonicenses. Isso acontece na segunda viagem dele, quando ele passa em Corinto. Então ele fica aqui em Corinto 1 ano e meio. Neste período, ele escreve, mais ou menos em 55 depois de Cristo, ele escreve então a primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, né? Você vê que interessante? Aí ele vai viajar, não é isso? Olha lá, vai viajar. Vamos ver se eu acho aqui mais uma. Né? Aqui, vamos lá, voltando aqui. Aí na terceira viagem aqui, ó, missionária dele, quando ele está agora, onde a gente parou aqui de falar, em Éfeso. Então, provavelmente esse período que ele fica em Éfeso é o contrário, né? Quando ele está aqui em Corinto, ele escreve para Tessalonicenses. Na terceira viagem, quando ele está em Éfeso, ele fica 2 anos aqui em Éfeso, a gente vai estudar isso semana que vem. Ele escreve aqui, em mais ou menos também em 55, ali, depois de Cristo. Tudo mais ou menos, tá, gente? Eles tentam datar, mas existem algumas divergências de data. Então, mais ou menos também nesse mesmo ano, ele escreve, a hora que ele está em Éfeso, ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios. Então, a primeira carta que você tem na sua Bíblia, 1 Coríntios, provavelmente foi escrita na terceira viagem missionária de Paulo, quando ele estava na cidade de Éfeso. Tá bom? Você vê que Gálatas aqui, ó, tá interrogando aqui. Por quê? Porque há uma discussão muito grande. Ninguém sabe com exatidão, né, aonde foi escrita a carta de Paulo aos Gálatas, tá bom? Alguns acham que ele rabisca essa carta aqui, em Antioquia da Síria. Outros acham, inclusive, que ele faz isso aqui em Éfeso. Outros que ele faz isso em Corinto. Então, é complicado aqui, tá? Depende muito da datação da carta, que também é uma divergência. Então, não se sabe, é inexato aqui o local da escrita de Paulo aos Gálatas, tá bom? Olha lá que interessante também. Quando ele está ainda na sua terceira viagem, então a primeira carta aos Coríntios, ele está em Éfeso. A segunda carta aos Coríntios, ele está na região da Macedônia. Filipos, Tessalônica, né? Na região da Macedônia aqui, tá bom? Aqui na região da Macedônia, quando ele está em uma das cidades da Macedônia, ele escreve em mais ou menos 56 depois de Cristo a sua segunda carta aos Coríntios, tá bom? E também a sua primeira carta a Timóteo. E provavelmente, quando ele está na Macedônia, ele escreve a Tito também, com uma dificuldade na datação de Tito também, né? E assim vai, gente. Ó, são curiosidades, né? Aqui, olha lá que interessante aqui. Depois da terceira viagem, ele tem uma outra viagem que é a chamada viagem para Roma, quarta viagem. Outra viagem, chamada Viagem de Paulo a Roma. Quando ele vai para Roma, lá em Roma ele fica preso, tá? Ele fica preso e ele escreve na sua primeira prisão, são as cartas da prisão. Ele escreve aos Efésios, aos Colossenses, a carta de Paulo a Filemon, Filipenses. Eu não concordo aqui, não há um acordo que Paulo é autor de Hebreus, tá? Pode ser, alguns já descartaram, outros falam que poderia ter sido Apolo, outros, né, outras pessoas ainda. Então, o autor de Hebreus é desconhecido, tá bom? Essa pessoa que fez isso aqui colocou Hebreus aqui, mas é desconhecido. Então, o que é consenso? Que na sua primeira prisão, ele escreve as suas cartas da prisão. Efésios, Colossenses, Filemon, Filipenses. Na sua segunda prisão em Roma, ele escreve a sua última carta. Ele mesmo escrevendo a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, Paulo, ele fala dele, Paulo o Velho.
porque é a condição dele preso, aonde ele pede aqui para mandar João Marcos, aquele que ele tinha brigado lá com Barnabé, ele pede para Timóteo trazer João Marcos, enviar João Marcos, trazer a capa dele, porque ia chegar o inverno, ele ia ficar com frio. Ele queria os livros, os pergaminhos para ele ler novamente. E ele estava preso, se sentindo solitário, abandonado. Aqui aparece um Paulo um pouquinho, né, amargurado com algumas questões. A carta segundo Timóteo é interessante, quem quiser conferir esses detalhes aí, tá? Então, por que eu estou falando aqui isso aqui hoje, né? Por causa do tempo que a gente teve. E para você entender que quando você está lendo a sua Bíblia, as cartas de Paulo é uma grande maioria das cartas, né, dos escritos do Novo Testamento. E aquelas cartas foram escritas durante as viagens que Paulo estava fazendo. As cartas são escritas para pastorear as igrejas que ele tinha pregado, para resolver problemas, como a carta aos Coríntios, para dar ânimo e falar da alegria de Cristo e da bênção de estar com Cristo, como aos Filipenses, para tratar de um problema pessoal entre alguma pessoa e outra, como a carta dele a Filemon, e assim vai, né? Para falar de Cristo de forma tremenda e da igreja e do relacionamento cristão ali, como em Éfeso, em Colossenses, a carta dele a Romanos também, ó, quando ele escreve aos Romanos, a carta a Romanos, também na sua terceira viagem, provavelmente ele estava também aqui em Corinto, né? Então, muito legal, né? Então, gente, como eu falei, hoje está muito mais fácil. Tem live, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, né? Todas as mídias sociais ali que nos ajudam na comunicação muito rápida. Então não tem desculpa para não acompanharmos alguém, entrarmos em contato, falarmos de Cristo, ajudarmos, né, ver se alguém, discipular alguém, ficar mais próximo de alguma pessoa, simplesmente mandando uma mensagem, vendo se ela precisa de alguma coisa, ou então falando com ela alguma coisa que você percebeu, né? Discipular, cuidar, né? Que tenhamos um ministério de cuidado mútuo, né? Um cuidado da igreja com ela mesma, né? Um discipulando o outro, um fazendo o outro crescer, um incentivando o outro para crescer em Cristo, para ler a Bíblia junto, né? Então, é isso, tá bom? Vamos continuar firmes na leitura bíblica, beleza? Que Deus abençoe vocês, então, até quinta que vem. Abraço, meus irmãos.